O Jornal da Manhã retoma as discussões sobre o projeto de lei que regulamenta as terceirizações no mercado de trabalho brasileiro. Hoje, o nosso convidado aqui no Jornal da Manhã é o representante do setor ruralista do Estado e um dos apoiadores da aprovação da nova lei. Para falar sobre as razões desse ponto de vista, eu recebo ao vivo aqui no Jornal da Manhã o presidente do sistema FAMATO-Senar, Rui Prado. Bom dia, presidente. Obrigado aí pela presença com a gente aqui. Bom dia, Antônio Carlos. Eu que agradeço a oportunidade. Ontem, assistindo televisão, vi lá no intervalo comercial uma campanha da FAMATO lá apoiando as terceirizações. Por que produtores rurais de Mato Grosso são a favor desse projeto? Esse projeto, na verdade, Antônio Carlos, ele vem regularizar uma situação. Hoje existem algumas atividades que são feitas no campo, muitas vezes por terceiros, por empresas terceirizadas. Por exemplo, eu cito um que é muito comum, a colheita da soja. As máquinas custam um valor alto, muitas vezes o pequeno produtor não tem condições de comprar uma colheitadeira, uma máquina que vai colher os grãos, ele terceiriza essa prática, essa atividade. Ele pega alguém que tem essa máquina e essa máquina presta um serviço, então, para aquele pequeno produtor rural. Então, isso é muito comum em nosso meio e, infelizmente, não está regularizado, é muito frágil. Então, essa lei vem nada mais, nada menos do que regularizar uma situação que já existe, principalmente no campo e outras atividades também. Até para a gente evoluir aí no debate, eu vou pontuar aqui algumas críticas que principalmente sindicalistas têm feito nos últimos dias e a gente tem vinculado aqui na TV Record, no Grupo Gazeta, sobre esse projeto da terceirização. Uma delas é que se essa PEC for aprovada no Congresso, ela institucionalizaria o tal gato, o atravessador, que inclusive tem várias denúncias sobre isso no meio rural. Como que a FAMATO recebe essa crítica? Não existe problema nesse sentido, porque a terceirização ela já existe. Eu dei o exemplo aqui da colheita, tem outros trabalhos que também existem, também nas cidades, por exemplo, o corte de grama, a pintura de uma casa, existe também a pintura de uma casa na propriedade rural, existem construções lá no meio rural. Então isso tudo, na verdade, vem regularizar. E mais ainda, na medida em que estiver regular, essas empresas de prestação de serviço, elas têm que respeitar toda a legislação trabalhista que está em vigor. Ninguém está falando de diminuir direito trabalhista nenhum, de fazer qualquer coisa que venha diminuir o direito do trabalhador, e sim regularizar. Esse é o grande Esclarecendo isso que o senhor acabou de falar, quer dizer, recolhimento de INSS, fundo de garantia, 13º, pagamento de 13º, de férias, são mantidos mesmo com a ampliação da terceirização para atividades fins? Claro que tem que ser. Isso é uma conquista do trabalhador, isso já está pacificado na relação trabalhador e empregador, e não é porque a empresa é uma empresa terceirizada que ela não vai cumprir essa legislação, ela tem que cumprir essa legislação, ao contrário vai haver um problema legal. Até procuradores do trabalho têm se posicionado contrário a essa PEC da terceirização para atividades fins. Eles alegam, inclusive, que entre os acidentes de trabalho ocorre mais nesse setor da terceirização. Qual que é o posicionamento da FAMATO sobre isso? Existe esse dado oficial ou não? Antônio Carlos, eu desconheço esse dado. A legislação tem que ser cumprida, os direitos dos trabalhadores têm que ser respeitados, independentemente se a empresa é uma empresa que faz a terceirização ou não. Isso está muito tranquilo no nosso meio. O que precisa acontecer é regularizar o que já existe aí. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, no meio urbano, que é muito comum, quando se faz festas e contratam garçons. Aquelas pessoas são terceirizadas. Quando se pinta uma casa, aquela é uma terceirização. Quando se corta grama, aquilo é uma terceirização. No campo, a mesma coisa. Quando você faz a colheita, como eu já citei aqui, é uma terceirização. Se você fazer o preparo de solo, qualquer atividade com outras máquinas, que não as máquinas do produtor rural, que muitas vezes não tem condições de prestar aquele serviço, é uma terceirização. Quando um mecânico vai lá na propriedade consertar uma máquina, um eletricista, é terceirização. O que a gente precisa? Que as leis sejam cumpridas com as empresas, independentemente se terceirizadas ou não. E isso já está acontecendo. Portanto, é um avanço para os trabalhadores estarem aí com essas empresas, vai aumentar os postos de trabalho. Muito obrigado pela sua presença ao vivo. Bom dia e boa semana para o senhor. Ok, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Obrigado.